Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MLA Cast. Hoje com uma convidada super especial e antes de apresentar ela, eu queria deixar um recado para vocês, como a gente sempre faz no início. O MLA Cast é um programa onde você vai ver traduzido a verdade de pessoas que são bem-sucedidas, foram bem-sucedidas, que têm uma forma de devolver para o mundo aquilo que elas aprenderam, aquilo que elas aplicaram. Não é aquela famosa história de vou te dar um conselho e nunca vivi nada parecido. Muito pelo contrário. A gente tem uma premissa de poder falar a verdade das pessoas dentro da nossa verdade para impactar o maior número de pessoas possíveis. E isso é retratado dentro de um posicionamento das histórias das pessoas que vêm aqui, porque elas conectam isso à marca delas. Então, se você gosta, se você tem assistido e se você tem ali no fundo do teu coração alguém que você saiba que precisa ouvir essas verdades, já compartilha e vamos seguir em frente, porque hoje a gente precisa apresentar essa convidada que tem tudo a ver comigo. Fala bastante como eu, é engraçada como eu, a gente só dá risada, às vezes não sai o conteúdo, mas eu tenho uma certeza, vai ser muito emocionante e muito bacana. Mariana, ó, já chamei de Mari. Todo mundo me chama de Mari. Mariana. Todo mundo me chama de Mari. Inclusive a Letícia fala, é Mari. Ó, Mariana, mas aqui nós vamos falar Mari. Mari, em primeiro lugar eu quero agradecer a tua vinda. Para mim é um privilégio quando a gente encontra pessoas que estão na mesma frequência e que querem de fato devolver para o mundo aquilo que elas aprenderam. E mais do que nunca na vida, eu quero que você se apresente e que você se sinta em casa, à vontade. Conta um pouquinho de quem é você e um pouquinho do que você faz e a gente vai começar com o pé direito aqui para poder fazer a diferença. Bom, vamos lá. Pessoal, obrigada, Luigi, pela oportunidade. Bem-vindas e bem-vindos, né, aqui no podcast, no MLA Cast. Legal. Tô muito feliz com o convite, com a tua generosidade de ter feito esse convite. Tô debutando, então... É minha primeira participação, né, aqui num podcast. Então, assim, tô muito feliz com o convite, né. Que legal. Sou Mariana Laranjeira, tenho aí 20 anos de profissão, sou advogada de formação. Legal. Mãe de 2 meninas lindas. Quais são os nomes? Joana e Elizabeth. Legal. E sou casada também com o Thorsten e filha de Antônio e Maria Tereza. Irmã de Bruno. Brasileira, né? Total. Sou super brasileira, mas casada com alemão. Sim. Então a gente tem uma família bem internacional e eu adoro essas diferenças, essas regionalidades, e a complexidade do ser humano é muito bonita, né? Então eu adoro isso, esses encontros que a vida nos proporciona. E então eu sou advogada de formação, hoje eu estou sócia líder numa consultoria que é a Amsel Ara, em sustentabilidade e governança. Também sou cofundadora do Hub Elas no ESG. Legal. E sou professora, palestrante, mentora, enfim, algumas outras características. Bom. E vocês se preparem que vocês vão ouvir tudo isso aqui de forma bem única e verdadeira. E assim, hoje mais do que nunca, tá? Todos os episódios a gente fala isso, mas tenha certeza de que você vai ver muita verdade aqui e talvez aquilo que tá faltando na sua vida hoje você consiga resolver ou ter um direcionamento de como fazer com o que você vai ouvir. Então, mais uma vez, obrigado por tudo isso. Obrigada a você. E toda essa explosão de energia, todo esse engajamento, essa vontade de ser de verdade e ser a sua essência. Conta pra mim, até os 18, 20 anos ali que a gente fala de juventude, adolescência, enfim. Quais que foram, de fato, assim, Mari, as suas principais influências? O que você teve dos seus pais ou de pessoas que eram próximas? Conta pra gente quem é a Mari e como que ela começou a ver esse lado de vou trabalhar na profissão X e empreender e ter uma carreira executiva. Vamos lá. Bom, eu tive uma infância super feliz, muito mesmo. Que legal. Tive meus pais, assim, dando valores importantíssimos para nós. E avós maravilhosos também, uma família presente, uma família muito gostosa, e pude desenvolver, assim, primeiro criar minha essência, né, em valores muito importantes, muito enraizados, e também
ver coisas disruptivas, ter contato com empreendedorismo e tudo mais, que eu sempre gostei bastante. Então, assim, falando dos meus avós, né? Meus avós paternos. Meu avô teve uma empresa de reciclagem de pneus, década de 60, 70. Então, caramba, meu Deus do céu. Gente, deixa eu te falar aqui, ó. Vocês já vão começar a sentir por que é diferente. O anos 70, fábrica de reciclagem de pneus. Conta isso, por favor. Não, e utilizava esses pneus porque ele fez uma mudança, substituindo as molas de sofás por pneus. Então, ele fez toda a estrutura usando pneus. Então, foi super disruptivo. Assim, posicionou ele muito bem, financeiramente falando, inclusive. E a minha avó, né, ela contava que com 9 anos de idade, ela aprendeu a dirigir num trator. Então, eu venho dessa essência feminina, né? Céu, gente. E aí, os meus pais, do lado do meu pai, meu bisavô tinha olaria. Então, a minha avó era aquela que cozinhava para 200 pessoas, né, para oferecer almoço para os funcionários, para as funcionárias. Então, assim, eu venho de uma família de imigrantes, basicamente da Península Ibérica, né, portugueses, espanhóis, italianos. E aí vem meus pais, né, eles tiveram um casamento muito, muito bacana, muito feliz, 41 anos juntos de casado. Meu pai faleceu ano passado, né? Mas meus pais foram assim, os grandes incentivadores da minha vida sempre foram os meus pais. Eles foram pessoas assim que projetaram tanto eu quanto o meu irmão para a vida, né? Eles criaram a gente realmente para a vida e sempre abraçaram os nossos sonhos, acreditaram muito nos nossos sonhos, sempre deram muita liberdade. E também sempre tiveram essa preocupação muito legal com o meio ambiente e tudo mais. Então, vem muito transcendeu, assim, né? O que hoje eu trabalho com essa parte do ESG, da sustentabilidade, da governança. Total. Muito. Como uma boa sistêmica sempre diz, a gente reconhece e honra quem veio primeiro. É uma versão melhorada como pai, como filho e como neto. E você conseguiu, dentro dessa estrutura... só provar pra gente que a gente fala eu tô falando isso porque a gente sempre fala isso aqui. E você que tá assistindo, que muitas vezes não teve essa oportunidade, não significa que por você não ter tido essa oportunidade que você não pode fazer a diferença e quebrar isso daqui pra frente. Porque quando você faz isso, você vira um milagre na vida dos seus pais que vão acessar algo que eles não viveram e você vai ter uma relação de amor muito maior com eles e os seus filhos vão acessar algo que talvez eles não tivessem a oportunidade se a gente fosse seguir os preceitos da vida de geração em geração. Então você pode modificar a tua geração através de uma atitude como essa e recompensar e honrar o seu pai, sua mãe com uma ação como essa. Então olha que bacana, a estrutura faz com que você tenha uma essência verdadeira e que você possa ter segurança de viver a sua verdade. Muito Isso legal. É maravilhoso que você trouxe, porque eu acredito muito nisso. Filhas e filhos vêm para nós justamente para a gente tentar transformar e fazer melhor, né? A gente quer um mundo melhor, quer fazer algo melhor. Então, nada melhor do que as nossas filhas e os nossos filhos para que a gente possa, de fato, ter essa honra, né? Honrar os nossos pais, as nossas mães. Então, eu fico muito feliz de poder trazer um pouquinho aqui da minha história e trazer isso de forma aqui tão gostosa aqui para quem está nos ouvindo. Muito legal, muito legal. Quando a gente pede sempre para o convidado falar sobre essa história e essas referências, a gente sempre tenta trazer um aprendizado, ou para quem está ouvindo, ou para conectar com a tua própria marca, com a tua própria profissão mesmo, que nada acontece por acaso e a gente desmistifica esse negócio de o que é por acaso, o que é o preceito, o que são valores, porque todo mundo fala sobre isso hoje, né? Só que se a pessoa ela não entender o que de fato significa ser verdadeira e respeitar aquilo que você nasceu para ser, você não consegue compreender muito isso. Porque se eu estou, por exemplo, em um local onde eu não tenho acesso à informação e eu tenho ali, de fato, as minhas verdades e as minhas necessidades de alguma forma sendo tolhidas, ou eu não estou deixando com que a Mari, por exemplo, fale sobre aquilo que ela acredita. Porque tem alguém falando assim, não faz isso, menina, isso tá feio, isso não existe. Se você nasceu assim, você vai viver assim o resto da vida, para de ser besta. Coisas que a gente sabe que acontecem no dia a dia.
E não é maldade, aquela pessoa tá te dando o melhor que ela tinha, porque foi o que ela recebeu. Só que existe hoje acesso à informação para você não precisar viver sempre assim, e você ser esse agente de transformação que a gente falou. Então, eu acho que é muito legal deixar registrado que essa base te traz uma segurança para você ser quem você é. E todo mundo que está assistindo ou que vai assistir vai ver isso retratado ainda mais, porque tem muita ousadia e alegria. Não, e é isso, assim, essa transformação e essa base muito importante, né? Meus pais, eles foram funcionários públicos, e ambos na área da saúde, e eu quis ir para a área do direito, né? E assim, sem ter Eles ficaram muito chocados? Não, eles acharam o máximo. Que legal. Eles acharam o máximo, eles são super incentivadores. E com 5 anos de idade, minha mãe conta que eu virei para ela e falei, eu quero ser juíza. E aí, minha mãe olhou pra mim assim, da onde veio isso, né? Porque eu não tinha ninguém na minha família que foi pra área do direito, né? Eu não tinha nenhuma referência. Pois bem, fiz direito, mas nunca atuei como advogada de forma tradicional. Sim. Eu sempre gostei muito da área do direito ambiental, que foi onde eu me especializei em direito ambiental urbanístico, e sempre trabalhei com sustentabilidade. Então, assim, desde o primeiro grande trabalho que eu tive, mais ou menos em 2006, eu sempre fui nessa vertente de sustentabilidade. Legal. Então, eu inicio a minha carreira num escritório de advocacia, onde o meu primeiro chefe, ele foi presidente da CETESB, que é o órgão regulador no estado de São Paulo, e depois eu migrei para fundos de investimento. Então, eu fui para o mercado financeiro, trabalhei em fundos de investimento, trabalhei em 3 grandes fundos de investimento, né? Legal. A última oportunidade numa investida de 2 grandes fundos de investimento, sempre com esse foco, assim, sempre ocupando cargos de liderança e sempre com essa vertente de governança, de sustentabilidade, fazendo gestão em vários estados do Brasil. Então, sempre foi... esse foi o meu desenho de carreira, legal, né? Nesses quase 20 anos de carreira. E aproveitando esse ensejo que você trouxe, e já entrando um pouco nessa história inicial de como você conseguiu desenvolver o pessoal, criar maturidade, e também o profissional começou a despontar, de fato. Ninguém hoje que começa pensando em vou estar no mesmo estágio sempre. Então, você já deu aqui alguns indícios de locais que você bebeu de fontes diferentes, fontes de aprendizado, de desenvolvimento, mas tem uma coisa que todo mundo pergunta e que quando vai ser respondido, normalmente não é aquilo que a pessoa imagina que vai ser perguntado, que é: quais foram os principais desafios da Mari quando ela começou de fato a fazer com que essa carreira fosse construída? Porque assim, Mari, ter o background, ter uma boa formação, ter experiências é uma coisa. Quando você vai para a prática, a história é outra. Então, mesmo com essas convicções, mesmo com essas certezas de você vou fazer e vai acontecer, como foi para você ter que se deparar com tudo isso e entender que só a fonte de conhecimento não adianta, eu tenho que viver a prática? Como foi isso para você? Eu, assim, desde o início, como advogada, eu sempre gostei muito da prática, né? Então, eu gostava de pôr o EPI. Que legal! De ir realmente a campo, de visitar, saber quem são os meus clientes internos. Então, assim, ter esse lado prático, assim, de forma bem forte. Não tem como não aliar o conhecimento. Então, logo que eu comecei a trabalhar com sustentabilidade, eu procurei uma pós, era super difícil na época, né? Na minha turma, por exemplo, formados em Direito, pouquíssimas pessoas foram para a área ambiental, assim, quase nenhuma pessoa, na verdade. Isso eu tô falando em 2008, então era algo que realmente era algo novo para as pessoas, Sim. né? E o que te levou aí para a área ambiental? Então, meu pai, ele tinha uma empresa, depois em 1996, ele decidiu fechar o consultório e resolveu abrir uma empresa focada em questões de construção civil. Certo. E aí, aquilo praticamente assim, mexeu comigo, e eu falei, poxa, meio ambiente, tem tudo a ver, tinha tudo já a ver com o que a gente praticava em casa, né? Sim. E aí eu falei, é isso. E aí durante a faculdade, eu já comecei a ir
por esse caminho, já comecei a experimentar coisas, né? E vi que, de fato, eu queria muito o mundo corporativo. Sim. Pela agilidade, pela transformação, porque eu acredito que o impacto que o mundo corporativo exerce, você tem receitas de empresas que são maiores do que PIB de países. Com certeza. Então, eu sempre acreditei que esse mundo corporativo, assim, era o agente de transformador e era onde eu queria estar inserida, né? Sim. Então, aliei essa questão do conhecimento, sempre tive o sonho de estudar fora, consegui concretizar esse sonho. Olha, e assim, na família, eu fui a única que tive essa oportunidade, construí essa oportunidade. Onde você foi? Eu fiz mestrado na Universidade de Coimbra. Jesus, que bacana. Que é a primeira faculdade de Direito do mundo, e Sim. era meu sonho. Meu avô paterno era português, nascido na região de Coimbra, e foi ótimo. Foi muito, muito bonito me reconectar com as minhas raízes. Até a pia batismal do meu avô existe até hoje. Nossa, eu tirei uma foto legal. Lá, fui com meu pai. Então, assim, foi Voltando às origens, né? Foi maravilhoso, sabe? Maravilhoso. Então, assim, eu acredito muito, né? Voltando à tua pergunta, acredito muito no poder do conhecimento. E hoje, assim, ainda bem que a gente tem acesso a conhecimento. Claro, a gente tem que fazer um filtro do que tá aí, né? Disponível. Mas eu acredito muito na questão do conhecimento. Tem que estudar. Não tem receita de bolo, não tem facilidade. Tem que estudar. Ou seja, o desafio se resolve com prática, com ação, estudo, e aquilo que na jornada precisa ter um desvio ou outro, ou que veio como um mestre para te ensinar que talvez não tá legal, só na verdade é uma forma de elucidar que você precisa se especializar mais naquilo, ou ter alguém que possa te ajudar, enfim, aí as fontes de conhecimento são inúmeras, né? É importante a rede de apoio, importante boas mentoras e bons mentores, porque a gente sabe, o mercado de trabalho tem muitos desafios, então é sempre importante não só a educação, mas também ter essa rede de apoio, né? Certo. Uma coisa bem importante nesse momento, quando você se descobre e entende que as vulnerabilidades são fontes de conhecimento, que a prática te leva a um amadurecimento pessoal e profissional, quando você desenvolve isso, de fato, você começa a entender que estou cada vez mais pronta para começar a ter os meus primeiros casos de sucesso, os casos que são emblemáticos, que colocam o nome da gente num mercado que é concorrido e que também, ao mesmo tempo, não é todo mundo que sabe falar sobre isso ou que entende desse assunto. Então, eu queria que você contasse para a gente, assim, como que foi você participar da consolidação dessa sua carreira e quais casos ou cases que você pode falar pra gente que foram emblemáticos com todo esse background que você teve? Bom, eu tive bastante experiência e tive certo sucesso, né? Então, assim, eu sou muito orgulhosa das coisas que eu pude construir e vivenciar. Sim. Claro, sempre em equipe, né? Eu sou uma pessoa que amo gente, então... Nem dá pra perceber. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa que realmente amo gente, então eu adoro liderar, eu adoro ter uma construção bonita de equipe, né? E também ser empática, conhecer as dificuldades também do outro, me colocar no lugar do outro, enfim. Tive alguns cases bacanas, assim. O primeiro deles que eu posso destacar, em 2019... eu tive uma emissão de um CRA, onde foi o primeiro CRA, que é o Crédito de Recebíveis do Agronegócio, que é uma emissão de títulos, né, que pessoas podem investir, comprar títulos, né? Certo. Onde foi o primeiro case, assim, 100% com a base florestal, e eu queria muito aprender, então eu fiz toda a parte interna do fundo de investimento, onde eu era uma General Manager na época, eu fiz internamente. E aí o banco que emitiu foi muito divertido, porque a pessoa responsável globalmente em um dos grandes bancos aqui que nós temos no Brasil, quando nós fomos pro almoço, ele falou, eu quero conhecer a doida da Mari. Que nunca tinha emitido um CRA na vida e resolveu fazer isso, assim, claro, com apoio externo, de uma consultoria maravilhosa, mas assim, eu quis muito vivenciar isso, né? Sim. Então, eu peguei ponto a ponto o processo para, de fato, fazer e aprender. Então, apesar de
tá ocupando uma cadeira super alta. Eu acho que essa curiosidade, mão na massa, super mão na massa, entendeu? Eu acho que esse é um grande diferencial, né? Se eu puder passar algo para alguém, se alguém, assim, puder pegar um pouquinho, beber um pouquinho da minha fonte, mão na massa, assim, dedicação, é isso. Pensando na história que a Mari contou aqui de como ela começou, as influências, como ela foi se desenvolvendo, aí as primeiras oportunidades de trabalho para você buscar mais conhecimento na prática e se desenvolver. Depois eu consigo ver a Mari já falando sobre questões de desenvolvimento e projetos de sucesso que acabam abrindo novas portas, colocando ali um empoderamento de alguém que não só fala, mas fala e consegue construir, faz e mostra para um mercado que a gente está aqui para fazer a diferença. Tudo isso tem para mim um apelo muito grande de o que está por trás disso. Vamos escolher o que me motiva? Vamos tirar o profissional agora do lado, mas pensando assim, existe uma forma de evolução como ser humano que permite que a gente cresça cada vez mais, e esse nível de crescimento faz com que a gente tenha também profissionalmente, de acordo com quem eu sou como ser humano, a minha evolução, o meu crescimento, normalmente a minha parte profissional está muito atrelada a isso. Com certeza. Porque eu tenho que ter não só os princípios, os valores, os preceitos ali bem estabelecidos. Mas se eu parar só naquilo no início, eu não vou ter evolução, vou ficar estacionado. Só que os desafios, as pessoas, se relacionar com culturas diferentes, eu queria que você contasse assim, qual que é a base da Mari pensando nessa evolução como ser humano? O que você busca no seu dia a dia? O que você de fato entende que é algo que para você não abre mão de forma alguma e que te permite você ter um olhar diferenciado? Porque trabalhar com educação, trabalhar com conscientização, trazer esse nível de governança, principalmente num país que não tem essa cultura, e você já trazendo muito bem aqui no que você falou, que o que acontece em Europa, Estados Unidos e outros mercados que isso já é bem trabalhado, é um desafio. Então precisa ter uma maturidade em evolução, em espiritualidade, enfim, eu não sei o que é, você vai me contar agora. Mas conta pra mim, como que você faz isso na sua vida para que impacte o 360 da vida? Família. A base de tudo para mim é a família. Como eu falei, eu tive muito privilégio de ter uma boa estrutura familiar e também de ter tido a oportunidade, experiência de morar em outros países. Eu tive isso. Sim. Então, a gente, na Seara, na consultoria, a gente fala, pensar globalmente, e no nosso hub também, no Elas no ISD, pensar globalmente e agir localmente. Porque às vezes as pessoas falam, mas isso nunca vai mudar. Não acredito nisso, né? Bom, se alguém pensa dessa forma, então acho que a vida já acabou. Porque eu acredito que enquanto estamos aqui respirando, a gente pode ser agente de transformação. Com certeza. Então, assim, minha família, primeira coisa. Minha família é a minha base. Eu sou casada com um estrangeiro, então isso também traz uma catalisação, né? Sim. De ver como funciona num outro país, aplicado ao nosso país, à nossa cultura. Eu amo o Brasil, né? A gente escolheu ficar aqui no Brasil. Então, assim, eu acho que isso é muito rico de ver aquilo que está funcionando, aquilo que acontece de forma muito positiva na Europa, por exemplo, e pensar localmente, né? Então, com certeza família, é a base de tudo para mim, assim, as minhas filhas, né? Eu acredito que essa é a minha mola propulsora. Essa é a minha mola, são as meninas, né? Então, assim, eu quero de fato fazer a diferença, e por isso, inclusive, que nasceu o Elas no ISD. Opa, chegamos nesse assunto tão bombástico, gente. Vocês não têm noção do que é isso. Porque vamos falar de forma muito direta. Vocês ouvem sempre isso aqui. Mas não é assim, nunca é demais repetir, porque eu acho que quanto mais a gente fala sobre algo, mais fica enraizado isso na nossa mentalidade, no nosso inconsciente coletivo. Vamos lá. Todas as vezes que você começa
a aprender sobre algo, colocar em prática, se desenvolver. Começam a vir o quê? As próximas perguntas e questionamentos. O que eu coloco em prática? Que emprego que eu vou, de fato, atuar? Se eu vou empreender, o que eu vou fazer? Começo a ter resultado e aprendo com essa jornada. Quando eu aprendo com essa jornada e começo a me consolidar no mercado e ganhar um nome, eu já presto muito atenção no meu entorno e as pessoas começam a pedir para mim apoio, querem ter uma proposta minha, assim, muitas vezes eu nem ia atrás dessa pessoa. Então eu começo a fazer cases e mais cases de sucesso. Só que chega num determinado momento que a questão aqui não é mais sobre o trabalho, sobre o que foi desenvolvido. Bate aquela coisa na mente assim, tá, mas eu já alcancei boa parte do que alguém na minha área poderia alcançar. E aí normalmente vem o apelo da verdade, que é aquilo que muitas vezes uma carreira ou quem está empreendendo e chega num patamar maior fala assim, eu achei que o propósito era isso. E não é. Então, o que eu quero que você conte pra gente é essa questão do elas no ESG. Por que surgiu isso? Porque pelo que eu tô entendendo aqui, o teu propósito está muito enraizado nisso. Então explica por que surgiu e de onde você tirou essa ideia, vou fazer isso e conectar pessoas. Bom, a gente vive num mundo corporativo e tem dados, né? Eu adoro me pegar aos dados, né? Não é o que a Mari pensa, mas sim o que é a realidade, né? Certo. Dos fatos. Nós temos hoje a realidade de que 25% das mulheres ocupando as mesmas posições de liderança do que homens no Brasil, homens e mulheres ocupando a mesma posição ganham 25% a menos. As mulheres ganham 25% a menos. Sim. O que é um dado, na minha opinião, alarmante. Quando a gente retrata ainda com mulheres negras, esse número sobe para 48%. Caramba! Então, assim, muita diferença. Muita desigualdade, é reflexo da desigualdade, enfim, tudo mais. E como eu falei, eu sou mãe de duas. Então, no ano passado, eu estava pensando como poder fazer a diferença, poder traduzir aquilo que, né, 2 décadas de estudo, trabalho e tudo mais, o que eu poderia, de fato, devolver e impulsionar. Então, tive a ideia de fazer esse hub, que é o Elas no ESG, e convidei a Letícia Sugai, que é a minha super parceira, é a cofundadora do Elas no ESG, uma pessoa brilhante, além da capacidade dela, uma pessoa com valores, uma pessoa com verdades, uma pessoa com transparência, uma pessoa maravilhosa, assim, professora, enfim. Ela trabalha com consultoria também, muito focada em compliance e riscos. Legal. Então, nós nos unimos, conversamos, o convite aconteceu exatamente 1 semana após o falecimento do meu pai. Eu fui para uma viagem para o Maranhão com ela, então um voo longo, 3 horas e meia de voo. E aí eu comecei a falar para ela, falei, eu tô com uma ideia assim, topa? E ela adorou. A gente tem até o rascunho guardado do caderno ali. Tem que virar quadro, né? Tem que virar quadro. E aí a gente foi fazendo um rascunho para consolidar. Então nós, ao longo do ano passado, né, a gente teve um momento ali onde a gente esperou um pouco, no fim do ano, onde a gente conseguiu de fato acelerar o projeto, porque haviam, eu estava entretida com outros projetos, ela também, então a gente só conseguiu de fato voltar, né, a falar do Elas no ESG no final do ano, mas ele surge mesmo em março desse ano, né, onde a gente tem o site, tem as nossas redes e tudo mais. E em apenas 2 meses de funcionamento do Elas no ESG, nós já atingimos 9 países de pessoas, membros, a gente já tem bons números, muitas mulheres participando, a gente já tem grupos de trabalho em ESG. Olha que legal. Grupo de trabalho de comunicação pessoal, comunicação de alta performance, marketing pessoal. Nós teremos um novo grupo de trabalho que é o de finanças e independência, porque eu acredito muito na independência financeira feminina, para de fato ter essa independência. E temos um GT de tecnologia e inovação, né? Um grupo de trabalho de tecnologia e inovação. A partir agora do mês de maio, a gente também vai ter algumas masterclasses, onde vai entrar linguagem simples,
vai entrar a parte de gênero e raça, vai entrar a parte de posicionamento e carreira. Então, a gente vai ter algumas masterclasses ao longo do mês de maio, junho. É um hub que as pessoas se inscrevem de forma gratuita. Que legal. Então, acessem elasnoisd.com. Muito bom. Eu ia perguntar como que as pessoas podem fazer, né? Exato. Elasnoisd.com. Então, elas no ESG. Esse é o site. Esse é o site. Tem Instagram? Tem Instagram, tem LinkedIn. Legal. Então, assim, as pessoas vão, fazem se inscrevem num formulário simples. E aí a gente já conecta no nosso grupo de WhatsApp, tá bom. Onde ali a gente faz as divulgações também de toda a nossa agenda. Nós estamos muito contentes, porque nós temos um parceiro institucional forte, que é um LinkedIn. Sensacional. Em tão pouquíssimo tempo. Um movimento assim. desse, com certeza, o LinkedIn pode apoiar muito e é geração de valor dos dois lados, né? Sim, e o LinkedIn nos escolheu, a gente ficou extremamente orgulhosa, porque o LinkedIn nos escolheu para sermos as embaixadoras na América Latina de uma proposta que eles têm que chamam Rock Your Profile, ou seja, fortifique seu perfil, porque eles têm as métricas, né, mais uma vez dados, que mulheres não postam tanto quanto os homens, então elas não usam essa rede super poderosa que é o LinkedIn para networking, para posicionamento, para melhoria, né, dos seus perfis. E também sobre o percentil, por exemplo, uma mulher que ela tá navegando e ela vê a vaga, a oportunidade ali, né, publicada no LinkedIn, ela só se candidata se ela tem 120%, isso é verdade, tá? Números do LinkedIn. 120% de match, ou seja, ela tem 120% do que a vaga tá pedindo, enquanto os homens com 60% eles já se candidatam. Ai, caramba, que coisa, hein? Então, as mulheres, realmente, esse Rock Your Profile é pra gente potencializar, né, pra gente empoderar essas mulheres, ver que, de fato, elas precisam ter mais visibilidade, se posicionar mais, de forma mais assertiva, para galgar mais posicionamento de carreira, para crescer, né, nas suas carreiras. Claro. Então, assim, a gente tá muito feliz de verdade. Dando voz, de fato, para quem quer fazer a diferença, quem quer não só se posicionar e construir esse posicionamento, mas acho que dar a voz e mostrar que essas pessoas podem estar muito melhor do que elas estão hoje e que o fato talvez não tinha alguém que as encorajasse nesse formato. Cara, muito bacana isso. E você tinha comentado algo de que também vai ter um podcast, Me conta aí esse formato aí, porque você que está assistindo, que quer participar, você tem que entender o seguinte, pelo que eu entendi, vai ter algumas rodadas pelo Brasil. Ela vai contar isso pra gente agora. Sim. Nós temos já cursos, mentoria, palestras, temos esses grupos de trabalho, onde a gente já está produzindo uma cartilha, inclusive, né? Que a gente quer fazer aquele modelo MVP, ou seja, nós queremos testar e futuramente, né, num futuro breve, publicar um livro também, Legal. né? Mas esse é um projeto que nós temos, que é o Elas on the Road, onde nós vamos fazer promover encontros regionais, né? Sim. Porque nós temos, como eu falei, a gente já tem mais de quase 1.300 seguidores. Entre seguidoras e seguidores, a gente já tem quase 400 pessoas fazendo parte do grupo e estão espalhadas aí por todo o Brasil. Então, a gente viu a necessidade de promover esses encontros regionais e o videocast a gente começa a gravar no mês de julho. Legal. Né? A gente já está fazendo toda a organização para fazer essas gravações, onde a gente quer justamente trazer essa inspiração de mulheres para que elas possam inspirar outras mulheres, né? E assim, a gente viu pesquisa recente, por exemplo, de novo, dinheiro no bolso das empresas. Empresas mais diversas, a McKinsey trouxe esse dado em 2023. Certo. Elas têm maior lucratividade do que empresas não diversas em 26%. Ou seja, elas são muito mais rentáveis. Se as empresas buscam lucro, a pergunta que fica, por que as empresas, então, não são mais diversas, né? Então, eu acho que esse é um grande ponto onde, através do Elas no ISD, eu estou encontrando o meu propósito de fato, conectar, fortalecer e transformar. Que esses são os 3 verbos, os 3 pilares, assim, para o Elas no ISD. E é Legal. Isso que a gente tem trabalhado desde março. Muito bom, doutora Mari. Olha, eu vou te falar, viu, gente? Vocês não têm noção, não é uma máquina, rapaz.
Mas acho que um ponto que é legal, Mari, disso que você falou do projeto específico delas, eu vejo muito guru de internet falando que quer gerar valor. E aí a pessoa faz uma releitura de algo, acha ali algo ligado, seja LinkedIn, seja posicionamento, seja marketing, seja vendas, cria um e-book, muito no padrãozão, né? Eu acho que vocês estão fazendo algo que é disruptivo. Porque por mais que possam existir modelos parecidos e que englobem talvez homens, mulheres, enfim, empreendedores, é muito mais voltado para a parte financeira. Não que o Elas no ESG não vão ter opções de fomentar essa questão financeira no futuro. Mas todo mundo que gera valor de fato, busca fazer o que vocês estão fazendo, que é, cara, vamos ver como que a gente pode fazer de fato para mostrar que isso é possível. E aqui, gente, ela compartilhou algumas questões em off aqui, faz porque ama mesmo, porque a gente sabe que quando a questão financeira envolve esses projetos, e não tem como não fazer se você não tiver questão financeira, alguns investimentos próprios, alguns investimentos através de outras oportunidades, mostra que de fato você está querendo fazer aquilo acontecer. E não é por acaso que está crescendo como está crescendo. Então, parabéns por isso, porque a gente está precisando de mais pessoas que queiram enxergar e trazer inovação dentro de áreas que talvez as pessoas nem imaginassem que fosse possível conectar ou dar voz, enfim, posicionar de forma melhor. Então, acho que isso não é só um propósito de vida, mas é um legado que vai ficar para quando as suas filhas estiverem crescendo, falar assim, poxa, minha mãe faz parte de algo que me representa. Que legal. Esse vai ser o must pra mim. Vai. Quando elas crescerem. E pode ter certeza que elas vão participar disso, vão te apoiar, enfim. Nem que seja na marra, mas vai. Não, isso não, mas assim, a sustentabilidade, eu acredito muito nisso. Acho que o ser humano sustentável é um pouco isso, né? Assim, você tem todos esses vieses, você tem toda essa complexidade, é muito, eu acho maravilhoso, assim, eu tô realmente muito feliz com o projeto. E de novo, assim, você tocou num ponto até que é um ponto de atenção pra gente, né? Sobre a questão de parcerias, a gente tem todo um cuidado mesmo, para não perder a essência, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com o propósito, com algo que engaje de fato e que queira essa verdade. Claro. Né? Então, a gente tá muito contente com o resultado que a gente tem atingido no Elas, e eu tenho certeza que é só crescer cada vez mais, mas de uma forma bacana, uma forma que impacte de forma de fato positiva para as mulheres. E assim, uma coisa que eu costumo falar, não é nós contra eles. Não os aliados são bem-vindos e muito bem-vindos, aliás, né? Porque não adianta fazer um clube feminino onde todo mundo fica ali só naquele clube. Você, de fato, tem que promover a transformação. E como que vai ser feita essa transformação? Nos ambientes, nas empresas. É para isso que o Elas no ESG nasceu, entendeu? Então, não tem essa de nós contra eles. Na verdade, somos juntos, né? Somos todos únicos, mas de fato a gente precisa fortalecer esses perfis femininos que não se posicionam, que têm às vezes muito a síndrome da impostora, né? Acham que não são suficientes, sendo que na verdade muitas vezes já são, como o LinkedIn mesmo traz esse dado. Então a gente nasce para isso, né? Para de fato trazer esse protagonismo feminino. Dentro disso que você está falando, você contou também um pouco da carreira, de tudo que você fez. Hoje, você está focada especificamente nisso ou você ainda trabalha em consultorias? O que você está fazendo fora a questão do que você acabou de colocar, que é uma forma de devolver para o mundo, mas também a consultoria também é uma forma de devolver. Claro. Por quê? Você não vai pegar toda a sua carreira e falar assim, não, agora não quero mais isso. Muito pelo contrário, os desafios agora possivelmente vão ser mais desafiadores e mais interessantes por conta do teu posicionamento. Agora eu escolho
o que de fato eu quero fazer. Então conta um pouquinho como funciona, qual é o nome da empresa e como as pessoas podem te encontrar também. Nós também temos um site, Amsel e Ara, né? As pessoas podem me encontrar já diretamente, Mariana Laranjeira, Mariana com 2 N's Laranjeira, e através dos meus perfis, tanto no Instagram como no LinkedIn, já conseguem me acessar, né? Legal. Tanto na consultoria como para o Hub. A consultoria, ela já está consolidada há mais ou menos 2, 3 anos. É uma consultoria internacional, ela tem a matriz dela em Berlim e em São Paulo. Legal. Então, a gente trabalha muito com projetos de clientes que querem fazer desde Nature-Based Solutions, ou seja, Nature Capital, trabalhar de forma positiva e impactar novamente, né, tanto o meio ambiente como socialmente de forma positiva. Eu sou a sócia líder que faço toda a gestão de sustentabilidade e governança por conta desse meu background em ESG, em riscos, em compliance. Então, hoje eu assessoro as empresas, né, de forma estratégica, ou seja, converso realmente com as lideranças, com os C-levels e também com conselhos, né, para poder trazer esse olhar. Então, assim, vamos fazer um assessment, vamos fazer um diagnóstico para entender qual é o momento que a empresa está e aí desenvolver essa trilha junto com os clientes, sempre em parceria, para propor indicadores, medir os seus impactos e, de fato, poder transformar tanto o seu entorno como também gerar valor para o seu negócio, atingir novos mercados. Eu acho que isso é legal, porque eu acredito muito no potencial, como eu falei, a diretiva europeia já vai obrigar que as empresas sejam mais transparentes. Então, de repente, uma empresa que quer acessar esses mercados, que quer exportar, que quer ganhar esses grandes clientes, ela fazendo uma estrutura bacana, tendo uma governança ativa, né? Eu brinco, a governança proativa. Então, tendo essa governança proativa, tendo um modelo muito bom e resiliente de negócio, com certeza ela vai sair na frente, vai ter esse potencial competitivo. Então, legal. No auge, eu tive 20 anos de vida corporativa, e aí no auge da minha carreira eu decidi fazer essa transição, ir para a consultoria, para justamente poder impactar mais, né? Eu achava assim que só em uma única companhia eu tinha as minhas limitações, então eu achei que fazendo isso através de uma consultoria, eu posso de verdade prestar serviços para muito mais empresas, né? Trazer isso para muito mais negócios, né? Ainda mais num mercado que está gritando por isso, né? Super. E com poucos profissionais de verdade habilitados, né? Você pensa hoje em ter alguma formação ou alguma especialização? Porque assim, essa experiência que você tem e os cases que você colocou pra gente, eu normalmente converso num pós, né? Acabou aqui, fechou, a gente bate um papo. Eu sempre faço essa pergunta, porque hoje essa parte de educação, o que eu chamo de tripé, né? A parte de educação, a parte de mentoria e a parte voltada para a experiência do negócio em si. Quando você tem formação, você tem pessoas que querem ir para a parte mais técnica de estruturação, e você tem aquelas pessoas que aprendem sobre essa parte técnica de estruturação, mas que são mais levadas para o lado de uma venda, de encontrar oportunidades em pessoas que têm problemas para resolver nesse sentido e levar essa solução. Você tem planejado alguma mentoria, algum curso, alguma questão? E se você já tem algo pronto ou você está pretendendo lançar algo? Conta um pouco disso pra gente. Eu tô, na verdade, estruturando esse novo formato e com certeza a partir do segundo semestre eu já devo fazer algum tipo de lançamento em relação... Tá vendo? Eu tinha certeza. Não, eu acredito... Faz todo sentido. São 20 anos de conhecimento, assim, bruto... Em águas que muitas vezes pouquíssimas pessoas navegaram. Mais do que merecido. E eu acredito que mais do que isso, Luigi, eu, por exemplo, eu tive feedbacks de pessoas por onde eu passei, assim, por exemplo, a Mari só não tem o CREA, mas ela já é engenheira, coisas assim, porque eu sempre fui de mergulhar nos negócios. Sim. Então, aonde eu vou, por onde eu passei, eu gosto sempre de ver o negócio, visitar o negócio. E, como eu falei, vestir um EPI, ir lá, conhecer o pessoal, pegar na mão, mão na massa, pegar na mão, né? Eu trabalhei 8 anos no agronegócio.
e 3 anos em logística portuária. Então, assim, é realmente ir, conhecer, visitar, não é assim, eu acho que esse é um modelo que de fato funciona. Para quem quer liderar, é conhecer mesmo, né, onde você está inserido. Eu acho que esse é o grande diferencial e eu acredito que seja justo que eu passe esse conhecimento, com certeza, através de um modelo de educação. Eu acredito muito nisso, tanto é que o Hub, o Elas no ISD, é pautado nisso. A gente já está com os grupos de trabalho também fomentando isso, com encontros quinzenais, mas toda semana tem atividade no Hub. Então, tanto na consultoria, né, fazendo esse trabalho mais focado para uma mentoria, fazendo algo mais exclusivo, como também na parte do Hub, são frentes que eu adoro essa parte de educação e letramento. Você falou assim, eu acho justo, né, fazer isso, enfim. Eu vou te falar uma questão que vai um pouco mais além. Não é só justo, mas você tem uma responsabilidade absurdamente grande com todas essas informações, com todo esse background, com toda essa parte de entender que um mercado como o nosso, pessoas que podem ser impactadas na Hub, tanto na Hub quanto na consultoria, tá? Quando a gente está conectado com a nossa essência, a gente está fazendo aquilo que a gente nasceu para ser, existem pessoas também que nasceram para nos ouvir. E quando a gente se nega a fazer isso, a gente tem uma responsabilidade muito maior em cima disso. Porque tudo isso que você foi forjada, que você se desenvolveu, veio para resolver isso. Uhum. Então, o momento em que eu não dou publicidade a isso, seja nas redes sociais, que hoje é muito mais fácil do que antes, né? Imagina seu avô, como é que ele ia falar sobre reciclagem de pneus, já com essa questão visionária dele. Ele tinha que fazer o boca a boca ali, a propaganda, no máximo estourando num jornal, numa TV, numa lista amarela. Entendeu? Eu sou dessa época. Eu também. Eu já entrei no ENTA, entendeu? Eu já tô no ENTA. Então, assim, eu ainda imagino mais, tá? Eu imagino que o teu programa de mentoria para pessoas e para mulheres que vão estar nesses dois mundos, né, seja de consultoria ou seja o posicionamento que essas mulheres podem ter, né, com o acolhimento certo e desenvolvimento certo, é uma missão de alma. Eu costumo dizer, eu consigo ver de forma muito clara em você que existe uma missão de alma muito atrelada ao que você faz. E correndo nesse sentido, indo para a parte final, eu queria que a Mari falasse o seguinte: se você tivesse hoje se encontrando com a Mari que tinha ali 17, 18, 19 anos, que estava ali buscando o seu lugar ao sol, querendo demonstrar e com uma visão enorme do que eu posso ou não fazer, com todo amor, com todo carinho, com todo acolhimento, o que você diria hoje com tudo que você está vivendo, com o que você quer deixar de legado para suas filhas, para as pessoas que participam da Hub e para consultorias? O que você falaria? Olha, esse é o recado que eu daria para você. Eu daria primeiro um abraço bem apertado nela. Eu adoro, né, gente? Eu daria um abraço bem apertado nela e ia falar: segue no seu propósito, segue no seu caminho, né? Não se desvie, continue estudando, continue buscando novas oportunidades, porque eu acredito muito na semeadura. Então, assim, é isso, total, né? Então, assim, semeie, que vai vir a colheita. A colheita vai vir. A natureza é sábia, é assim já. A natureza funciona dessa forma e não é diferente com a gente. Então, é isso que eu falaria para ela. Siga no seu propósito, né? Vai dar certo. Legal. Vai dar certo. Bom demais. E esse recado, ele não é só para ela. Esse recado é para todas as Maris que estão exatamente passando por isso hoje e que precisavam ouvir tudo que você trouxe para a gente de forma brilhante. Para as pessoas que são as Maris que começaram a se desenvolver e estão buscando seu lugar ao sol, estudando, se desenvolvendo, chegando em casa tarde, cuidando de filho, não dormindo, enfim. E aí essa pessoa começa a se consolidar. E também é um recado para a Mari, no momento de consolidação, não deixe de lado a família,
Não deixe de lado seus princípios e valores, porque isso vai te sustentar para você ter coisas ainda maiores e projetos ainda maiores. E no grau de maturidade do ser humano, Mari, onde ela desenvolveu e foi reconhecida, vai ter um momento que aquilo que ela nasceu para ser de fato, que às vezes a gente achou que era algo voltado à carreira, a própria vida vem e mostra para você o seguinte: não, isso só foi uma preparação para o que está por vir. Você precisava ser forjado em tudo isso para que de fato você pudesse viver a entrega que você vai ter para todas essas pessoas que você vai impactar. Pensando nisso, queria que você deixasse uma mensagem final de encerramento, onde você colocasse algo que para você seja único e que norteie a sua vida de fato, para que as pessoas pudessem se conectar nessa parte final de forma direta com você, ainda mais do que já aconteceu. Bom, então eu vou falar para as pessoas aqui. Então, haja de acordo com princípios e com bons princípios, honre seus pais, sua mãe, honre sua família, né? Eu acredito que isso é muito o pilar da honra do que eles puderam ou que eles não puderam dar, né? E principalmente, tendo essa base, tendo essa estrutura muito forte, se dedique. Estude, supere os desafios, né? Não é fácil para ninguém. Então, assim, supere os desafios e vá em frente. Vá no seu propósito, siga o seu propósito e seja disruptivo. Pense de uma forma disruptiva. Pense o que eu posso impactar positivamente, tanto no meu ambiente, né, familiar, no meu bairro, na minha empresa. O que eu posso propor de diferente, né? Não apenas só viver, mas viva e realmente impacte de forma positiva. Acho que essa vai ser uma grande diferença para todo mundo. Pensar globalmente e agir localmente. Acho que esse é o grande diferencial pra gente. Muito bom, muito bom. Aê, parabéns! Obrigada! Obrigado, Mari. Foi incrível. Obrigado pela tua alegria, pela tua verdade. Você. Eu já tô aqui, ó. Não, eu falei, essa minha bom, gargalhada. Né? Eu falei, gente, é a primeira vez que eu vou aparecer assim. Eu falei, não, mas é isso. Estamos falando sobre isso, né? Agradeço mais uma vez a tua participação. É a primeira de muitas, pode ter certeza, porque a gente, quando percebe isso, a gente sempre deixa aberto esse canal para a gente ter outras oportunidades. E você que está assistindo a gente, espero que vocês não só tenham gostado, mas que vocês tenham entendido que ser de verdade, seja no curto, no médio e no longo prazo, sempre vai valer a pena. Seus princípios e os seus valores sendo respeitados por você mesmo vão impor respeito de forma positiva para qualquer pessoa que te reconheça. Porque só o simples fato de te olhar e ver que você se respeita já vai ser a geração de valor suficiente para que aquela pessoa possa te respeitar e aprender com você. Então, interiorize tudo isso. Se fez sentido para você, com certeza isso te fez sentir. Então, aplica na sua vida e quem você conhecer, que você entenda que o que foi falado aqui hoje pode fazer ainda mais sentido, compartilhe, porque tudo nessa vida só faz sentido se a gente transbordar na vida das pessoas. Forte abraço para vocês.